o agente médico, né? Pode estar sendo não ético. Se a gente estiver utilizando esses dados para, dirigido para avaliar exposições ocupacionais dos trabalhadores, eu acho que é correto. Ok? Se a gente analisar esta definição, eu não lembro de quem é essa definição, mas se a gente analisar essa definição do conceituamento, do monitoramento biológico, dá para ver que ele é meio ambíguo, né? Destinado para avaliar exposições, utilizado para a confirmação da eficiência. Meio esquisito, ok? Mas como é um negócio escrito oficialmente, eu só esqueci de marcar de onde eu tirei essa definição. Monitoramento biológico consiste na avaliação da exposição total do trabalhador a substâncias químicas presentes nos locais de trabalho. A avaliação total do trabalhador significa a avaliação do trabalhador na exposição, desculpa, a exposição total do trabalhador significa todas as substâncias químicas rastreáveis, né? Através da medida de determinantes apropriados em amostras biológicas coletadas do trabalhador exposto num determinado momento. Nós vimos naquele exemplo do chumbo que o ar expirado podia conter, seja metabólito como as substâncias químicas que serviram de intoxicação para a pessoa. Então, ar expirado é entendido nestas definições todas como material biológico. Ele tem o mesmo valor do xixi, né, que é um negócio por onde também saem esses produtos, do suor, né? Tá? Monitoramento biológico, o que é um determinante? Determinante pode ser a própria substância química, chumbo no sangue, chumbo, os seus metabólitos, ALAU, ou ainda uma alteração ALAU é a alteração bioquímica reversível. Metabólitos são alterações que o próprio determinante sofre, induzida pela substância química. É o material que serve para a gente rastrear, para a gente avaliar a condição de intoxicado de um indivíduo. Tem uma definição do Tarcísio, esse eu anotei direitinho. Busquinelli, JT ou Tarcísio. Sobre indicador biológico. Indicador biológico é uma substância, elemento químico ou atividade enzimática cuja concentração ou atividade, no caso da atividade enzimática, em fluido biológico possui relação com a exposição. Relação aumentou um, diminuiu o outro, diminuiu o outro, um aumentou um. Quer dizer, não importa se é relação direta positiva ou se é relação, vou mostrar já, se é uma relação negativa. Para que serve identificar o risco à saúde? Identificar o risco à saúde, no caso da substância química, é identificar a possibilidade, a probabilidade de intoxicação. Certo? Prevenir o risco à saúde é prevenir esta possibilidade, não deixar que essa possibilidade se torne realidade. Como é que a gente detecta isso? Como é que a gente percebe isso? Com absorção excessiva do agente, chumbo no sangue, por exemplo, mostra a absorção excessiva ou não do produto, da substância química que causa a agressão. Dos metabólitos, quer dizer, aumento ou diminuição dos metabólitos, das alterações bioquímicas que possam aparecer, aumento enzimático, aumento de A ou B, né? Alterações anatômicas que possam surgir, e essas alterações anatômicas que podem ser macroscópicas ou microscópicas. Algumas alterações anatômicas você consegue enxergar, como é o caso
da ação da substância química sobre a pele, sobre a mucosa, e outras outras não, a gente não consegue enxergar a olho nu. BEI. São uma série isso aqui é uma série de conceituações, né? Biological Exposure Indexes. Os BEIs são valores de referência que servem de guia para a avaliação do perigo à saúde na prática da higiene ocupacional. Por que está aqui por que isso aqui está em inglês? Biological Exposure Index. Porque é uma sigla que aparece a todo momento. Todas as vezes que a gente consulta esses dados de toxicologia, esses dados em inglês aparecem. Então, eu preferi manter, em vez de colocar IBE, quando mantive o BEI, eu estou fazendo a tradução aqui. Certo? Algumas observações em relação ao índice biológico de exposição. Eles nunca, a gente na medicina aprende que nunca deve falar nunca, né? E nem sempre deve falar sempre, tá certo? Mas nunca, contrariando essa regra, nunca a gente pode entender o BEI como uma linha, um ponto divisório entre o que é exposição segura e o que é uma exposição perigosa. O que é risco e o que não é risco à saúde. Isso significa assim, olha, é a mesma coisa, isso tudo é verdade para nós médicos em qualquer situação, né? Glicemia de 100, hoje a glicemia de 100 já está alta, porque é 99, não é isso? A 98, 98 está bom. Não é bem assim, né? A gente sabe muito bem como interpretar esta situação. Então, o importante talvez seja a gente estar seguro para poder explicar para o trabalhador quando necessário. É muito ruim quando alguém fica sabendo que o exame deu anormal e sair orado gritando que ele está morrendo, que está intoxicado. Ou sair correndo e ir para o sindicato denunciar que ele está intoxicado e a empresa não fez nada para isso. São situações que não precisam ser criadas e a gente não tem nenhuma obrigação, a gente médico, não tem nenhuma obrigação de estar escondendo isso de ninguém. Né? Acho que a gente pode falar essas coisas abertamente, tanto quanto a empresa, quanto com o trabalhador, e explicar a situação em que as pessoas se encontram. Pelo menos eu acho assim. É possível isso? Eu vi que tem algumas pessoas que estão olhando para mim assim, mas você fala isso porque você não precisa estar na frente do cara. Talvez sim, né? Na qualidade de professor a gente tem isso, né? Mas a gente também, eu também já vivi essas situações. Atualmente eu voltei a viver, estou vivendo esse tipo de situação. Nada melhor, no meu modo de ver, nada melhor do que ser muito honesto e muito sincero. Não precisa ficar escondendo, nem ficar... o que nós precisamos é da confiança das pessoas, seja nos nossos superiores hierárquicos, seja dos próprios trabalhadores. Na época que eu trabalhava na Ródia, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, que é um sindicato extremamente forte, não sei se é mais ou menos forte do que os metalúrgicos da região de Campinas, era um sindicato brabo, né? Mas eles falavam assim, olha, se o Satoshi falou, vamos ficar tranquilo que é assim ou é assado. Eles, na negociação coletiva de trabalho, isto foi várias vezes mencionado, né? Então a gente fica tranquilo que fazendo certo, todo mundo reconhece, independente da ideologia. BEI pode estar excedido em determinados indivíduos por variabilidade biológica individual, sem que isso signifique um aumento do risco à saúde ou sem que isso signifique uma intoxicação.
são aplicáveis para exposições ocupacionais de 8 horas por dia, 5 dias por semana, 40 horas semanais. As extrapolações para as exposições ocasionais ou descontínuas devem ser feitas com cuidado e conhecimento da toxicocinética e toxicodinâmica. Não devem ser utilizados como medida dos efeitos adversos à saúde nem como método diagnóstico de doenças ocupacionais. O que eu quero citar como exemplo um negócio que aconteceu semana passada. O médico do trabalho falou comigo, dizendo: Satoshi, eu recebi aqui o PCMS, o PPRA, o LTCAT, e aqui diz que o fulano está exposto a benzeno. É um técnico de laboratório, a história, né? É o técnico de laboratório, um laboratório de pesquisa, que demandou ao pessoal da segurança do trabalho fazer uma avaliação de exposição dele, porque ele queria ser incluído no tal do adicional de insalubridade, certo? O pessoal foi lá não, o pessoal foi lá, estudou, encontrou um valor, eu não me lembro o valor, mas encontrou um valor que está acima do nível de ação e abaixo do limite de tolerância para benzeno. Esta avaliação teria sido feita, segundo o histórico da avaliação, teria sido feito pela segurança há uns 3 anos atrás, na pior situação. O cara pediu para fazer a avaliação, a segurança entrou em contato com ele, falou quantas vezes você usa, contou a história. O benzeno é utilizado para calibração de um equipamento nesse laboratório. E essa calibração é feita uma vez cada 2 meses. Não obrigatoriamente uma vez cada 2 meses, mas se utiliza muito o aparelho, recalibra. Se não utiliza muito, deixa e vai calibrar lá no final. Usa 5 ml, alguma coisa assim. E aí eles foram verificar que não usa o benzeno. Usa o 3, 4, não sei o que, ativos, acetil, benzeno. Cuja decomposição, seja por tempo, seja por termodecomposição, cuja decomposição jamais resulta em benzeno. Tá? Tudo bem? Mas como está a palavra benzeno, e a palavra benzeno significa adicional de insalubridade, o cara está pedindo isso para... Não é porque ele está preocupado que ele pode morrer, que ele vai desenvolver leucemia, nada disso. Ele quer lá os 30 realzinhos dele no Oreite. Olha o trabalhão que o cara dá, né? E a segurança foi lá e fez a tal avaliação. Contratou um serviço lá fora e falou, vai avaliar. E combinou com o cara que seria o dia da calibração, que teoricamente é o dia de superexposição. Pior não é isso. O pior é que eles acharam benzeno. A análise da amostra que foi mandada para o laboratório respondeu que tem não sei o que ppm de benzeno. Durma-se com um barulho desse. Uma medida, uma coleta de amostra, uma coleta de amostra feito num dia, indicado pelo próprio trabalhador, não foi de surpresa, não foi nada disso, tinha benzeno num lugar que não tem benzeno. Tem benzeno no nome. Como é que a gente decide? Concede ou não concede insalubridade, adicional de insalubridade? Esse é um ponto. Do ponto de vista médico, por que eu fui procurado? Satoshi,
a gente deve fazer, consta aqui, ó, benzeno, X ppm. Mas a segurança respondeu que não há risco químico, que é a nomenclatura do CLT, né? Risco químico. Não há risco químico. Não há risco químico, do ponto de vista médico, não faço controle e monitoramento biológico deste risco químico. Portanto, não constará, dado aso, esse nome benzeno. Mas se não constar do aso benzeno, vão falar que eu, médico, estou sabotando, porque consta do PPRA benzeno. Eu preciso fazer transmucônico, preciso fazer fenol urinário, preciso fazer função hepática. Alguém me perguntou hoje de manhã, você que perguntou, né? Das provas de função hepática, se a gente pede ou não pede. Olha, se consta que não tem risco, não fazemos nada. Mas consta que não está escrito, não tem risco químico significativo. Mas num documento separado, também produzido pela própria segurança, consta que tem tantos ppm de benzeno. E eu estou falando, num lugar que não existe benzeno. Olha que incongruência. Se não tiver nenhuma fiscalização, passa. Agora, se tiver uma fiscalização leiga, ou leiga, ou ignorante, ou mal intencionado, bem lembrado, né? A gente está meio complicado. Eu sei que o Ministério Público de Campinas está de zoião muito aberto em cima da Unicamp, que acha que a Unicamp só faz sacanagem, sob todos os pontos de vista do Ministério do Público. Então, é uma coisa assim ruim, né, que acontece. A gente não ensina essas coisas, né, como é que a gente tem que driblar essas coisas, porque eu também não sei como dribla. Mas, de qualquer forma, essas coisas, essas informações são informações mais puras. Pois não. Eu acho que esse índice você aplica a que situação especificamente? Porque me chamou a atenção um detalhe. Aqui fala em 40 horas semanais. A maioria das empresas aqui no Brasil trabalham mais de 40 horas semanais. Como é que faz isso? Como é que faz a conversão? Isso é aplicado? Eu vou responder pelo limite de tolerância da higiene ocupacional, porque esse eu sei a origem, eu sei como é que foi feito. Em 1900 esse é século passado, a história do século passado. Em 1976, a Fundacentro, a equipe técnica da Fundacentro, foi solicitada a estudar esse negócio do limite de tolerância, porque ia sair numa lei do Ministério do Trabalho, que é a norma regulamentadora que acabou saindo em 78. Eles pegaram os limites sugeridos pela ACGIH em 1976 e fizeram as adaptações. X para 40 horas, que é os Estados Unidos, Y é uma regra de 3 inversa, Y para 48 horas. Por isso que nossos valores de limite de tolerância, para a época, são menores que o limite de tolerância americano. Se eu pegar o livreto de 78 e pegar o livreto pegar a nossa portaria, você vai verificar que existe uma diferença. Fazendo essa conta, você vai verificar que o nosso valor é muito mais rigoroso. Tá certo? Por causa desse negócio de 48 horas. Se você olhar no nosso livreto, no quadrinho, está escrito assim, para exposições até 48 horas.
não significa que o nosso limite é para 48 horas. E a gente tem que fazer uma regrinha de 3 agora invertida para adaptar os 44 horas. É até. Se você é mais rigoroso, mantém do jeito que está. A própria lei fala isso, né? Entre um e outro, o mais rigoroso. Não é isso? Então, eu tenho a impressão que vale dessa forma. Ok? Pode ser um pouquinho mais alto, mas a gente não tem que ficar fazendo essas contas, não. A variabilidade dos indicadores depende do estado fisiológico e de saúde do trabalhador, nós já comentamos. É muito importante para essa constituição física, dieta, composição do fluido corpóreo, atividade enzimática, idade, sexo, estado de gravidez, se está grávida, se está ou não grávida, medicação, doenças, etc. Fontes de exposições ocupacionais e fontes de exposições ambientais. Existem substâncias químicas às quais nós estamos ou podemos estar expostos no local de trabalho, mas que fora do local de trabalho também a gente faz. A gente fica exposto. Pois não, doutora? Desculpa. Ah, você quer saber? É que eu não tenho resposta para isso, viu? Bom, nós decidimos na parte médica não aplicar nada. Não tem risco, porque depois nós vamos conversar com o pessoal da segurança. E a gente conscientemente, sem puxar a brasa da sardinha para nenhum dos lados, né, a gente acha que não tem. Não tem mesmo. Se não tem a substância química lá, porque se você olhar a lista de substâncias químicas a que os trabalhadores dos laboratórios de pesquisa ou não, do Instituto de Química da Unicamp, tem tudo que você quiser tem. Se você chega lá e fala, quero ver onde é que está o benzeno, aí ele vai abrir uma caixinha, um armáriozinho lá no canto da sala e vai te mostrar um vidrinho de meio litro de benzeno. Fala, está aqui, doutor. Etiqueta caindo, empoeirado. Nunca usou esse troço, mas compraram um benzeno para dizer que tem benzeno. Pode uma coisa assim? Mandaram comprar benzeno para o laboratório A, B, C, D, porque se tiver benzeno, dá adicional de insalubridade. É assim. E não pensa que é só lá, não, né? Isso vale para nós todos, né? Tá bom? Eu acho que a gente tem que ser honesto. A gente tem que ser... Eu não acho que a gente tem que ser ético. A gente é obrigado a ser ético. A gente tem que ser ético, né? Não dá para ser meio termo. Mais ou menos ético não existe, né? Outra coisa importante, estilo de vida individual. Esse estilo de vida entra bebidas alcoólicas, entra fumo, né? Pode até entrar drogas. Se você fala assim, bom, usar ou não droga é opção pessoal. Principalmente para quem tem cultura estrangeira e adota essa cultura estrangeira fora, o americano fala, olha, o que importa de você é você produzir. Quero você fazendo automóvel. Caiu a sua produção, deixou de apertar, você tinha que apertar 100 parafusos, apertou 50, caiu a tua produção. Se caiu a tua produção, você tem explicação para me dar. Ah, caiu porque faltou, caiu porque estava com sono, caiu porque saiu, mas não importa. Isso tem a ver com a atividade de trabalho e, portanto, tem a ver com remuneração. Portanto, tem a ver com a possibilidade de você ser mandado embora por falta de desempenho. Agora, se eu bebo, se eu não bebo, problema meu. Eles têm muita dificuldade em relação a isso. Por exemplo, implantar um programa de controle de álcool e droga.
Metodologia de aplicar. Saiu um parecer da ANANT, né? Nota técnica chama? Uma nota técnica da ANANT sobre solicitar ou não, pedir ou não exames toxicológicos de trabalhadores e candidatos. Alguma coisa assim. Não saiu? Para motorista. É toxicológico, tem a ver com toxicologia, mas não é uma toxicologia ocupacional como a gente está entendendo aqui. Certo? Existem empresas que fazem uso dos exames toxicológicos nessa área de álcool e droga, pelo risco que corre. O caso do motorista de carro é isso. Né? O cara que usa, se tiver usado, ele está colocando em risco o bem patrimonial da empresa, assim como os passageiros. Imagina um motorista de ônibus bebendo. Tá? Imagina um piloto de aviação bebendo e botando aqueles Boeing de 300 lugares, 400 lugares no ar. Aliás, botar no ar acho que ele até bota, viu? É difícil ele trazer de volta para cá, né? E a gente está dentro dele. Então seria muito bom que isso pudesse ser feito, né? Mas por várias coisas, cara, que a lei obriga a gente a obedecer, isso muitas vezes não é prático, não consegue, né? Esse posicionamento da ANANT é um posicionamento eticamente, eu acho que bastante aceitável. Só que até onde eu não sei, eu não quero estar no ônibus que esse motorista que não foi testado e que é consumidor esteja dirigindo. Não é? É complicado. Metodologia de aplicação, contaminação e deterioração da amostra, condições de armazenamento, etc. Esta observação é para dizer que o grupo homogêneo de risco que a gente escolher precisa ser amostrado no mesmo dia, numa batelada só, para que tanto o método de coleta, quanto o método de transporte, quanto o método de envio para o laboratório seja igual para todo mundo. Ficou fora da geladeira, aquela lote de amostra, ficou fora da geladeira desde a coleta da amostra às 6 horas da manhã até às 11 horas, porque o motorista do laboratório atrasou-se naquele dia. Se ele fosse atrasar, devia ter ficado na geladeira. Não ficou. Então, eu estou avaliando todo mundo no mesmo grupo. Não posso comparar esses dados com os dados do outro grupo homogêneo. Esta é a ideia, né? Os valores medidos indicam a intensidade de uma exposição recente, a média das exposições diárias ou a exposição crônica cumulativa. Isto aqui, estas informações aqui, você, médico do trabalho, deve colocar dentro do seu padrão de análise. Você tem que saber da toxicocinética, da toxicodinâmica daquele produto químico para poder entender isto aqui, analisar e tomar as condutas. Então, isso tudo depende dos valores do material.